Fala, historistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo eu vou falar sobre as ações da Transmissora Paulista de Energia, a tão conhecida ISA-CTEP com código em bolsa TRPL4. Antes disso, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória para de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. E vamos lá, recentemente a companhia divulgou seus resultados no dia 29 de abril de 2021, que é a data da gravação de hoje. E temos algumas notícias positivas sobre a empresa, que, digamos assim, é outra opção de quem quer investir no setor da energia elétrica, em particular na parte de transmissão. Já que a ISA-CTEP é uma transmissora pura de energia elétrica, ela apenas transmite e também, digamos assim, uma concorrente com a Taesa. Mas lembrando que a ISA-CTEP é uma das controladoras da Taesa, junto com a CEMIG. Bem, sobre a parte dos resultados, antes disso, temos que comentar um ponto principal aqui, é que boa parte da receita da ISA-CTEP é oriundo desse fluxo da RBSE, a rede básica do sistema existente, e até 2024 e 2025, boa parte da receita da companhia iria subir de um dia para o outro, com uma queda bastante robusta de um incremento de 1,6 bi aqui em 2024 e 2025 para quase 500 milhões, além de mais uma pequena parte das suas receitas operacionais. Mas, como iremos ver, cerca da metade da receita da companhia atualmente vem desse fluxo da RBSE. Porém, ocorreu um reperfilamento dessa receita da RBSE e ficou mais interessante ainda, porque perceba o novo cronograma da RBSE. Então, a companhia tem receitas, digamos assim, basicamente garantidas até quase 2028. Então, o que estava para acabar em 2024 e 2025, agora vai até quase 2028. Então, um ponto positivo aqui para quem estava com receio de investir na TRPL devido à sua possível queda de receita depois de 2024. Então temos até 2028 e, como iremos ver, a companhia tem diversos projetos em andamento e boas perspectivas futuras. Então, sobre essa parte do fluxo da receita da RBSE, tranquilo para a companhia e até o momento já até me animei em inserir a ISA-CTEP na minha carteira de ações, porque até então, da parte de transmissão, eu só tenho ações da Taesa. Ponto interessante da ISA-CTEP e, em geral, para todo o setor de energia elétrica, é que há grandes perspectivas de crescimento até 2030. Perceba que nessa parte de reforço e melhorias e de greenfields, eles estão prevendo investimentos em torno de 90 bilhões de reais. 60 bilhões em reforço e melhorias para a parte de transmissão em todo o setor e em torno de 30 bilhões até 2020 para greenfields, ou seja, novos projetos. Então, com esse grande investimento setorial para a parte de transmissão de algo em torno de 90 bilhões de reais, as transmissoras tendem a crescer muito até 2030. E alguma geradora terá de gerar essa energia para que a Taesa, a ISA-CTEP, entre outras empresas, transmitam essa energia. Então, essa parte das geradoras, a ENGIE, a AES Brasil, também serão beneficiadas no futuro. Então, isso aqui é um ponto positivo e algo para se alertar, para olhar com bons olhos para o setor de energia elétrica, porque estamos vendo boas perspectivas de crescimentos até 2030 e bem como boas perspectivas de dividendos, que atualmente já pagam e possivelmente pagarão ainda mais se conseguirem crescer forte nos próximos anos. Então, pontos positivos aqui para a ISA-CTEP e também Taesa, entre outros do setor elétrico, já que estamos vendo que as mesmas irão investir forte. E os projetos atuais da companhia, vários deles estão em andamento, aqui da ISA-CTEP, perceba que vários deles já estão quase sendo concluídos. Aqui 87% do projeto, 90%, 68% e assim sucessivamente. E o prazo de conclusão, fevereiro de 2022, alguns para agosto de 2022. Então perceba que metade dos projetos atuais serão implementados ainda em 2022. E esses projetos sendo concluídos, consequentemente já serão implementados nos resultados da companhia. Então, pontos positivos aqui para a ISA-CTEP. Além do mais, também temos outros projetos, porém só em 2023 e em 2024. E outro aqui em 2025. Então, a companhia tem boas perspectivas futuras, em geral para todo o setor de energia elétrica, principalmente para a parte de geração e transmissão, que eu vejo com bons olhos. Dessa forma, está muito interessante a ISA-CTEP. Sobre a sua parte de resultados, a companhia conseguiu crescer a sua receita líquida em 16%, comparando o primeiro TRI de 2020 com o primeiro TRI de 2021. Então, um ponto interessante, custos e despesas cresceram apenas 3,8%, porém no total, o total de custos e despesas cresceu apenas 4,3%. Ponto interessante porque a variação do PMSO, ou seja,
os gastos com pessoal, materiais, serviços e outros cresceu abaixo da inflação dos últimos 12 meses, onde o IPCA girou na casa de 6,1%. Então, ponto positivo aqui para a companhia. Os custos da empresa estão crescendo abaixo da inflação, o que torna a empresa ainda mais eficiente e rentável. Resultados operacionais cresceram 28%, trimestre por trimestre, uma margem operacional altíssima de 83%, que é uma margem excelente. Poucas empresas da bolsa têm uma margem nesses patamares. E qual é o EBITDA ajustado? Considera o lucro antes impostos, juros, depreciação e amortização. Ajustado aqui no caso para tirar efeitos não recorrentes se tiver nos resultados da companhia. Porque em alguns trimestres isolados, pode ser que aconteçam efeitos não recorrentes, que os resultados operacionais da companhia dobrem, só que isso não reflete o que realmente a companhia teve de resultados. Então é sempre interessante olhar o lucro líquido ajustado, o EBITDA ajustado da companhia. E em relação ao lucro líquido da companhia, ela encerrou um lucro líquido de 308 milhões de reais, estável em relação ao primeiro TRI de 2021. Quanto ao endividamento da empresa, como eu sempre bato aqui no canal, olhe para o endividamento da sua companhia, porque se ela estiver muito alavancada, dificilmente conseguirá investir mais, ou possa ser que seus resultados sejam impactados e também que a companhia diminua ou deixe de pagar dividendos. A dívida bruta da companhia cresceu 24%, está em quase 5,6 bilhões de reais, mas foi devido a uma nova captação. A companhia está realizando novos investimentos, então tranquilo em relação à dívida. E a dívida líquida também cresceu bastante, que é justamente a dívida bruta menos os valores em caixa. Porém, perceba que essa dívida aqui parece ser alta, mas o indicador de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA ajustado, é de 1,5 vezes, o que é um endividamento bem baixo, principalmente se compararmos com a Taesa, que tem uma alavancagem de 3,8 vezes. E o que é que esse indicador nos diz? Que em cerca de 1 ano e meio, a EasyCTEP consegue quitar toda a sua dívida, considerando os resultados operacionais que ela gera e os valores em caixa, que é um endividamento bastante tranquilo, principalmente para empresas do setor da energia elétrica. O cronograma de amortização da dívida também está bastante tranquila, uma amortização tranquila para 2021 e 2022, e em 2003 irá amortizar pouca dívida. Então, com essa pouca amortização, com os resultados que ela consegue gerar, certamente ela continuará pagando bons dividendos. Então, estou vendo pontos positivos para a EasyCTEP. Sobre a parte do retorno para os acionistas, a política de dividendos da EasyCTEP prevê a prática de payout mínimo de 75% do seu lucro líquido regulatório, limitado à alavancagem de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E como vimos, a alavancagem dela está bem abaixo de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então, ela continuará pagando muitos dividendos aos seus acionistas. Além do mais, um trecho de um próximo vídeo aqui no canal, a Transmissora Paulista tem uma mediana do dividend yield dos últimos 10 anos de 6,11%. Então, realmente, há mais de década, ela é uma excelente pagadora de dividendos. Eu fiz um pequeno estudo aqui, considerei o lucro líquido regulatório, que como vimos, a política de dividendos da EasyCTEP é baseada no lucro líquido regulatório. Então, os lucros foram os seguintes, em 2018, 2019 e 2020, e na média, nos últimos 3 anos, a Transmissora Paulista lucrou 1,5 bilhão de reais, o lucro líquido regulatório, sendo que na política de dividendos da EasyCTEP, eles pagam pelo menos 75% do seu lucro líquido regulatório. Então, isso nos dá, na média, 1,1 bilhão de dividendos, o que é um dividendo por ação de R$ 1,70 por ação. Então, o preço teto, pego esse dividendo por ação projetado e divido por 6%, nos dá um preço teto de R$ 28,33. Por que dividir por 6%? Porque eu quero uma remuneração mínima de pelo menos 6% do meu capital investido. Então, é isso que buscamos em empresas boas pagadoras de dividendos. E atualmente a companhia está um pouco abaixo do seu preço teto. Está girando atualmente as suas cotações na casa dos R$ 27,00. E muito cuidado com esse alto dividend yield, porque está um pouco distorcido, porque ele considera o dividend yield dos últimos 12 meses. E como vimos, a empresa já anunciou dividendos referentes ao ano de 2021. Então está juntando dividendos de 2020 e uma parte de 2021. Então há essa alta distorção nos dividendos, onde a companhia não consegue pagar. Como vimos, atualmente no máximo ela paga um dividend yield em torno de 8%. Porém, mais além, usualmente a EasyCTEP tem um payout um pouco maior, em torno de 85%, se observarmos o histórico de dividendos. Então o dividendo por ação aumenta mais um pouco para R$ 1,94, ao invés desses R$ 1,70, com payout de 75%, e o preço teto aumenta para os R$ 32,00.
Então, tanto no cenário de payout em mínimo de 75%, a companhia está abaixo do preço teto. E mais além, com o payout usual que ela tem pagado nos últimos 3 anos, o preço teto é de em torno de R$ 32. Então, se a EasyCTEP tem condições de pagar R$ 1,94 por ação, dividido pelas cotações atuais, isso nos dá um dividendo em torno de 7% em valores brutos, o que é um dividendo muito interessante, lembrando que eu tomei a média do lucro nos últimos 3 anos, sendo que a companhia conseguiu crescer seus resultados. Dessa forma, nas cotações atuais, apesar de toda a alta, ainda está abaixo do preço teto e irá lhe remunerar acima de 6% ao ano em dividendos. E atualmente a companhia também tem indicadores de valuation bem descontados, um preço sobre lucro de 5,2 vezes, ou seja, se a companhia manter seus lucros constantes e distribuir tudo em dividendos, em 5 anos o acionista obterá o retorno do seu capital investido apenas em dividendos, o que é um PL baixo e também pode sinalizar que as ações estão a patamares muito interessantes de compra. E é um PL bem abaixo da Taesa. Além do mais, a companhia está um pouco acima do seu valor patrimonial, mas também não está cara assim, principalmente se olharmos para o crescimento dos lucros da empresa, sendo que as suas cotações não cresceram nas mesmas proporções. Sobre a parte de dividendos, como vimos, olhe para esses anos normais, sem esse não recorrente aqui de R$ 3,14, 2019 pagou 1,51, 2020 1,74 e 2021 até então R$ 1,60, que possivelmente irá anunciar mais dividendos. Então, tranquilamente, a empresa consegue pagar R$ 1,70 a R$ 2,00 por ação. Porém, quanto ao calendário de dividendos, é bem bagunçado, então fica difícil aplicar a metodologia do dividendo inteligente de tentar antecipar essa possível data quando a companhia costuma anunciar dividendos. Dessa forma, olhe para 2020, anunciou em abril, julho, novembro e dezembro. Porém, em 2021, já bagunçou tudo e anunciou em fevereiro e em março. Então, não sabemos quando serão os próximos dividendos. Isso é fato, a companhia paga dividendos sim, mas não sabemos se irá anunciar em julho, em agosto e assim sucessivamente. Ponto interessante, porque a companhia sempre irá pagar dividendos. A sua controladora é a ISA Capital do Brasil, que é o seu controlador colombiano. Então, empresas desse tipo, quando o seu controlador é do exterior, tendem a distribuir muitos dividendos, para que sua matriz no exterior receba estes dividendos. Então, esse é um ponto para se alertar. Tanto a EasyCTEP como a S Brasil, a MAHLE Metal Leve, Banco Santander é outro exemplo, são empresas que costumam distribuir muitos dividendos. E bem pessoal, por isso era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço!